Você já ouviu falar na reciclagem infinita do plástico? É isso mesmo que você está ouvindo. Nesse vídeo eu vou te contar como vai acontecer e o futuro da reciclagem do plástico que passa pela reciclagem infinita do plástico. Lógico que quando a gente fala de reciclagem infinita, é para que dê a sensação, e você perceba que o plástico existem muitos processos e a indústria tem trabalhado fortemente para que cada vez mais, cada dia mais, o plástico se torne reciclável e reciclado, A gente sabe que ainda existe um gap muito grande daquilo que é produzido para aquilo que é reciclado. Muita coisa que é produzida de plástico no mundo inteiro, realmente por causa também do alto consumo. A gente tem muito consumo hoje, no mundo de tudo, não é só de plástico, de vidro, de papel, A sociedade consome muita coisa, muita embalagem, e isso realmente tem um impacto ambiental. Se a gente também não rever nosso consumo, isso também não vai ter fim, Então, mas a indústria, toda a cadeia química, toda a cadeia do plástico, tem buscado hoje em dia alternativas para que a gente consiga manter essa circularidade, para realmente tirar o plástico ou a nossa mentalidade, também de movimento linear, Então você tem o produto aqui, você produz e joga no lixo. Produz, usa e joga no lixo. Essa ideia linear, ela tem que mudar para uma ideia circular. Então você pensa em embalagem, em produtos, ele é pensado desde o designer para que ela sempre volte, E os dois grandes processos que têm surgido para realmente massificar, Você ter um volume astronômico de reciclagem no mundo são dois processos. O primeiro processo é pirólise, mas para você entender o que é a pirólise do plástico, você leva ele a mais ou menos uma temperatura até 500 graus e ele vai soltar alguns resíduos, E aí você usa esses resíduos como combustível ou como algumas alternativas. Então, o processo de pirólise ele já é muito feito em pneus, em outras coisas, mas ele deixa alguns tipos de resíduo. Isso para ser usado em quê? Sabe uma dos grandes dramas que a indústria do plástico tem, e a gente tem no geral, é quando se mistura todo tipo de plástico. Quando você tem essa mistura, imagina, você recolhe de um oceano, você recolhe de um aterro sanitário, e todo esse plástico misturado fica muito difícil a gente conseguir separar. É muito difícil separar. Então acaba não indo para uma reciclagem mecânica, que seria o convencional, porque na reciclagem mecânica ele vai se tornar um outro produto. Isso seria o ideal. É o que acontece com o PET hoje, nos nossos dias, O que acontece com o PET? Você vê muitas garrafinhas aí hoje que você pega de água, de refrigerante, já são de PET reciclado, porque foi destinado para o lugar correto e foi reciclado. Só que materiais que já se misturaram, você tem a dificuldade ainda maior de conseguir separar. Então a pirólise pode ser um caminho. O segundo processo que eu quero trazer para vocês é o processo de gaseificação. Isso já acontece muito em questões laboratoriais, Já é testado, já é comprovado, mas a gente ainda não, o mundo ainda não levou, porque é realmente um processo um pouco mais caro e de investimentos muito altos, mas levar isso para realmente se transformar em algo industrial, mas eu creio que no futuro a gente também vai ter essa escala e industrialmente a gente vai conseguir fazer a gaseificação. O que é a gaseificação? Você coloca o plástico num reator numa temperatura ainda maior. Então você pega toda essa sucata, você leva lá a temperaturas muito maior que 500 graus, você vai transformar grande parte daquele resíduo em gás. E essa gaseificação praticamente é monóxido de carbono e hidrogênio, que são base de muitos combustíveis, por exemplo. Você pode fazer gasolina, você pode fazer muitos outros aditivos, você pode fazer de novo alguns tipos de polímero. Então você pega algo que você não consegue usar e você consegue transformar novamente na cadeia para que isso volte para a cadeia. Então a indústria tem trabalhado, tem buscado soluções, Lógico que a gente que é da indústria, a gente também não quer ver o plástico jogado em todos os lugares. Eu sempre digo aqui que que o plástico é um produto extraordinário, fantástico, revolucionou nossa sociedade. Quase tudo que você prestar atenção, que você toca, sua roupa, seu celular, os seus óculos, a haste dos seus óculos, o seu carro, o avião, tudo que a gente quase toca no dia a dia é feito de plástico, mas realmente a gente tem uma questão de poluição ambiental que precisa ser tratada e que, por causa de incentivos fiscais, por causa de tantas outras questões, educação principalmente, as pessoas não foram educadas, elas foram educadas nesse processo linear, jogar fora lixo, sumir, mas isso tem que deixar de existir, não existe mais.
Então a gente realmente precisa dar passos largos, né? E a indústria está trabalhando. Hoje a gente tem uma série de aditivos que eu ainda vou trazer vídeos para vocês sobre isso, compatibilizantes, tanta coisa legal que a indústria tem feito em prol do plástico e da reciclagem, tá bom? Eu me chamo Júnior Facin, esse foi mais um vídeo da Talk Plus. Eu vou deixar aqui os contatos aqui embaixo, qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato com a gente. Quer perguntar sobre algum tema do mundo do plástico, coloca aqui que a gente vai buscar e responde para você. Eu sou Júnior Facin e até o próximo vídeo.